Bom dia, irmãos. É com imenso prazer que eu estou aqui para juntos aprendermos mais sobre o nosso Deus, para continuar esse estudo na escola dominical sobre o único e verdadeiro Deus. Vamos hoje iniciar a lição 9, a lição Deus é fiel. Mas antes disso nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos porque na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor tem sido fiel, o Senhor continua sendo fiel. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigada porque em meio a tanta dor que tem acontecido no nosso país, a tantas pessoas sofrendo, nós sentimos o teu cuidado, Pai. Pai, muito obrigada, porque nós sabemos que haja o que houver, o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel. Não pode mudar, porque em Ti não há mudança nem sombra de variação. Pai, nós te rogamos que tudo quanto seja falado aqui nesta manhã, seja não de mim mesma, mas que o Teu Espírito Santo use, Pai, a Tua serva, como instrumento para compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem nos permitido aprender e compreender. Que nós juntos aqui possamos crescer com o conhecimento da Tua palavra. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos orientar, para indicar o caminho em que nós devemos andar. Muito obrigada, Senhor, por esta igreja aqui neste local, porque ela tem sido, Senhor, o baluarte da fé. Muito obrigada pelos irmãos que têm se empenhado em, mesmo diante das dificuldades, fazer a Tua obra, nos ajudar, Senhor, a ajudar a Tua igreja a permanecer firme na igreja, nos lares, através, Senhor, das ondas da internet. Muito obrigada, porque o Senhor deu sabedoria aos homens para descobrir caminhos e podermos ficar em casa e ainda assim ter comunhão uns com os outros. Pai, ajuda-nos neste dia a obedecermos a Tua palavra, sermos fiéis a Ti como o Senhor é fiel. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Se você está acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, essa segunda etapa, você sabe que nós estamos na lição 9. Se você ainda não está acompanhando e este é seu primeiro dia aqui conosco, então nós estamos estudando hoje, desta vez, o tema, o único Deus verdadeiro. Estamos estudando com base na Bíblia, claro, né, nossa única regra de fé e prática, e também por um livro escrito pelo pastor Paul Washer, que tem esse mesmo nome, o único Deus verdadeiro. E hoje nós estamos na lição número 9, vamos estudar o tema Deus é fiel. Então, a origem da palavra fiel é do hebraico amani, não sei se essa é a pronúncia correta, e do grego pistos. Essa palavra guarda em si a ideia de certeza, estabilidade. Imagine uma coluna que sustenta todo um prédio, ou mesmo um pai que tem em seus braços o seu próprio filho, né? Assim é a estabilidade de Deus, assim é a fidelidade de Deus. Deus está para nós, assim como uma coluna está para um prédio ou um pai está para o seu filho. É esse o significado de Deus para nós. Fui ao dicionário, então, para pesquisar o significado da palavra fiel e encontrei que fiel é aquele que dá mostras de lealdade. Pessoa fiel, alguém fiel, é alguém que mostra a você, que mostra a nós fidelidade, que mostra lealdade. Alguém que não contraria a sua confiança, a confiança nele depositada, que cumpre os seus contratos, que demonstra constância naquilo que é, naquilo que faz. É alguém verídico, é alguém que não falha, alguém digno, alguém íntegro. Portanto, irmãos, a fidelidade de Deus é comprovada e reiterada nas Escrituras, pois a fidelidade, além de tudo, a fidelidade de Deus é um dos seus atributos morais.
Mas o que são atributos morais, né? Nós sabemos que as qualidades de Deus são muitas, os seus atributos são muitos. Mas tem aqueles atributos que falam especificamente do seu caráter, de quem ele é. E dentre esses atributos, que são os atributos morais, que designam o seu caráter, a própria natureza de Deus, algo que é intrínseco a ele, está a fidelidade. Portanto, as obras de Deus e tudo que ele faz destacam o seu caráter e nesse caso específico que nós estamos estudando, destacam a sua fidelidade. Irmãos, o caráter de Deus é revelado através do seu nome, né? Nós vamos também falar este ano sobre os nomes de Deus e o nome de Deus revela também o seu caráter. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, a palavra de Deus diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, no versículo 9 de Deuteronômio 7, ele é chamado o Deus fiel. Assim Deus é denominado. Em 1 Pedro 4, 1 Pedro, capítulo 4, no verso 19... nós temos também a seguinte afirmação: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ao fiel Criador. Assim Deus é chamado também nas Escrituras. Então, mais uma vez nós vemos na Escritura a comprovação de que o nome de Deus revela também a sua fidelidade. Irmãos, existem características para a fidelidade de Deus que são nos indicadas também pelas próprias Escrituras. Aliás, todas essas características que nós vamos ver de Deus hoje, elas todas são baseadas na Bíblia. Mais uma vez, repetindo, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É na Bíblia que está baseada todo o nosso conhecimento, toda a nossa doutrina. Então, nós vamos passear bastante pela Bíblia hoje, comprovando aquilo que ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus. 3 características, 3 verdades, né, sobre a fidelidade de Deus que são destacadas nas Escrituras. No Salmo 36, versículo 5, nós temos: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Então, a fidelidade de Deus, eu coloquei aqui que ela é imensurável. Porque imagine, ela chega até os céus, né? Não é uma fidelidade com as circunstâncias, que depende de circunstâncias, depende de quem eu sou. Mas é uma fidelidade que ela não se pode medir, vai daqui até os céus. Em Salmos ainda, nós vemos uma outra característica da fidelidade de Deus, quando o salmista nos diz no Salmo 100 e versículo 1, que ela é transgeracional, né? Ela passa de geração em geração. Ela não permanece só uma geração. Ah, Deus é fiel para esta geração, na próxima vamos ver o que acontece. Não, ele é de geração a geração. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração a geração a sua fidelidade, né? Então ela vai atravessando de geração em geração. E, como consequência disso também, a fidelidade do Senhor é para sempre. Ela não tem limite de tempo, né? Ela é atemporal, ela é para além do tempo. Salmo 146, verso 6, a palavra de Deus nos diz essa verdade. Quem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, né? Esse versículo é uma continuação do verso 5, que diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, esse Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, 3 características da fidelidade de Deus: ela é imensurável, ela não tem tamanho, ela não se pode medir, ela vai daqui até o céu, né? Lembro quando
minhas filhas eram pequenininhas, e a gente dizia, o amor é tão grande, maior do que o mundo, maior do que o céu. Então a fidelidade de Deus é como você dizer a uma criança, é maior do que o mundo, né? Daqui até o céu, né? Vai daqui até a lua e volta e dá a volta, é imensurável. Ela é transgeracional, ela passa de geração a geração, e ela é para sempre. Então, seguindo adiante, como ela é um atributo moral de Deus, né? É um atributo moral, ela é intrínseco, ela é parte de quem Deus é, ela é parte também do seu caráter, ela é parte do seu poder e ela é parte da sua imutabilidade. Olha aqui que verdades que estão contidas aí nesse texto, né? Ela faz parte do caráter de Deus, ela faz parte do seu poder, então o Deus é onipotente, nós já sabemos disso, e ela faz parte então da sua imutabilidade. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Então vejamos, Deus é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu? Vamos ver Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 e 6. Eu espero que vocês estejam com suas Bíblias aí e estejam também folheando e marcando os textos que falam sobre a fidelidade de Deus. Salmo 135, versos 5 e 6. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra. Tudo quanto aprove ao Senhor, tudo que Ele quis fazer, tudo que Ele desejou. E essa verdade, irmãos, ela não é verdade só para o tempo do salmista. Ela não é verdade só para o tempo do Antigo, do Novo Testamento. Ela é verdade para os nossos dias hoje. Talvez, diante de tanta calamidade, de tantas mortes, a gente esteja perguntando, mas Deus, irmãos, Deus fez e faz tudo o que lhe aprouve. E a nossa confiança precisa estar depositada nisso. Deus é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu. Números 23, 19. Números 23, 19. Vamos ver o que diz lá esse texto em Números 23, 19. Olha que texto, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Será que Deus faz algo, deixa de fazer algo que ele prometeu? É a própria Bíblia que está nos dizendo isso. Será que Deus deixa de fazer algo que ele prometeu? Isaías 14, 24 e 27. Isaías 14, 24 e 27. Vamos ver o que nos disse o profeta, né? Isaías 14, 24 e 27. 24 e 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E o 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Irmão, se Deus determinou, ele vai fazer. Se é algo prometido por Deus, vai acontecer. Tudo o que ele prometeu nas Escrituras, a seu tempo aconteceu. E o que ainda não aconteceu, ainda está por vir e acontecerá. As promessas de Deus, elas se cumprem, porque ele é fiel. Efésios 1:11. Efésios 1:11. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 11, diz: nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, seguindo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que interessante, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo que Deus faz é bom. Às vezes pode parecer que algo está sendo doloroso para nós,
Mas Deus tem um propósito com tudo isso. Deus tem um propósito para a minha vida em particular. E Ele tem um propósito ainda maior do que eu. Ele tem um propósito para a redenção. Ele tem um propósito no seu plano macro de salvação do mundo. E tudo está escrito conforme lhe aprouve, conforme a sua vontade. Deus e suas promessas são imutáveis, né? Ele é o mesmo, o que ele promete não muda. Salmo 102, 25 a 27. As promessas de Deus não mudam, nós já vimos, né? Lemos o texto dizendo que o que ele prometeu, ele cumpre. As promessas dele também não mudam. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, verso 27, tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Nós mudamos, né? Nós mudamos gostos, nós mudamos forma de pensar, nós mudamos na forma física, nós mudamos planos, sonhos, nós mudamos metas, mas Deus, Ele não muda. Ele não muda. Nós às vezes prometemos algumas coisas, até mesmo nós que somos pais e mães, nós prometemos aos filhos algumas coisas e aí na hora H não cumprimos, mas não deu, desculpe, mas Deus não é assim. O que Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não muda, Ele é para sempre. Malaquias 3,6 é que o próprio Senhor falando, o próprio Deus falando pela boca do profeta, em Malaquias 3,6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso também é uma vantagem para nós, irmãos, porque se Deus mudasse de ideia, porque se Deus deixasse de pensar sobre nós como Ele pensa, porque diante da nossa infidelidade, se Deus fosse agir conosco como nós agimos com Ele, ai de nós. Então Ele está dizendo aqui pela boca do profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus e suas promessas são imutáveis. Ele não muda. Jamais. Deus é fiel. E nas Escrituras nós encontramos as provas da fidelidade de Deus. Provas da fidelidade de Deus. Ele é fiel através dos seus pactos, né? Nós podemos ver a fidelidade de Deus nos seus pactos cumpridos e mantidos. E nós vamos ver textos bíblicos que comprovam essa verdade. Ele é fiel porque a sua palavra se cumpre em todo o tempo. Ele é fiel porque as suas obras não mudam. E ele é fiel porque a vinda do seu filho aconteceu. Foi prometida e aconteceu. E isso também é uma garantia para nós que vivemos a esperança da segunda vinda de Cristo. Então nós vamos analisar cada um desses aspectos da fidelidade de Deus agora nas Escrituras. Ele é fiel porque os seus pactos, né? Nós comprovamos a fidelidade de Deus através dos seus pactos. Então vamos ler os textos que comprovam a fidelidade de Deus em seus pactos. Deuteronômio 7, 9. Nós já lemos esse texto hoje, né? Deuteronômio 7, 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. E aí vem que ele não muda o pacto, né? Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então nós já vimos que o pacto de Deus, né, os seus pactos são... Quando você faz um pacto com alguém, nós seres humanos fazemos um pacto, é uma aliança, né? É um acordo, é um contrato. E esse contrato ele não pode ser quebrado por nenhuma das duas partes. No Antigo Testamento, pacto significa laço, vínculo. E é algo que Deus, Ele mesmo colocou sobre si a responsabilidade de cumprir os pactos. Não fui eu, não foi você, irmão,
irmã, que exigiu de Deus o cumprimento do seu pacto, da sua promessa. Mas ele mesmo, por ser Deus, por ser verdadeiro, por ser fiel, ele mesmo colocou sobre si a responsabilidade de cumprir os seus pactos. E ele promete aqui: o Senhor é Deus fiel e ele guarda a sua aliança até 1000 gerações. 1 Reis 8, 1 Reis 8, 23 e 24. 1 Reis 8, 23 e 24 diz assim: e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então, mais uma vez o texto aqui falando que guarda a aliança. Observe, irmãos, também que tem o aspecto de guardar aliança para com aqueles que andam diante dele. Para a gente não ficar enganado quanto a isso, né? Deus guarda aliança para com aqueles que andam diante dele. O texto em Deuteronômio dizia também a mesma coisa, né? Isaías 54, 10. Isaías 54, 10. Isaías 54, 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, a aliança da minha paz. Toda vez que fala em aliança, é a mesma coisa que pacto, né? O pacto, a aliança, o testamento, né? Deus fez várias alianças com o povo de Israel e Deus fez aliança conosco, né? A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. A aliança é a nova aliança. Quando nós tomamos a ceia, o pastor, normalmente a gente lê aquele texto, né? O pastor fala: a nova aliança do meu sangue. Então, a aliança que nós temos com Deus em Cristo é a aliança de salvação em Deus. A aliança de que em Cristo nós somos salvos. De que quando cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos salvos. Nós estamos vivendo agora o período da graça, estamos vivendo sob a graça de Deus, nesta nova aliança com Cristo. Você já fez essa aliança com Cristo? Você que está aí me ouvindo hoje, você já fez essa nova aliança com Cristo? Porque Deus é fiel quando Ele faz a aliança. E nós também precisamos ser fiéis para que Ele continue, para que Ele faça conosco o que Ele prometeu. Então, Jeremias 31, 35 a 37, continuando falando, mostrando a fidelidade de Deus em suas alianças na Escritura, na aliança que Ele faz conosco, né? Jeremias 31, de 35 a 37. Jeremias 31, 35 a 37, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então aqui é uma linguagem figurada, nós podemos dizer, né? Porque o profeta está levantando condicionais, né? Se as leis da física deixarem de existir, se vocês puderem medir o profundo do céu, então a minha aliança será quebrada. E por óbvio, né? Enquanto Deus quiser, enquanto o mundo for mundo, as leis da física continuarão, né? Os céus não poderão ser sondados. Então, se fosse algo possível de quebrar, a aliança de Deus seria possível de quebrar também. A verdade contida por trás dessas palavras é: os pactos de Deus não se mudam, eles não são quebrados. Jeremias 33, 20 e 21. Jeremias 33, 20 e 21. Assim diz o Senhor. Novamente, uma linguagem, né,
a hipótese que se levanta aqui, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então, a aliança que Deus fez com Davi foi para além do trono terreno de Judá, nós sabemos disso. A aliança feita com Davi foi a promessa de que da linhagem de Davi nasceria aquele que seria o Salvador do mundo, o próprio Cristo. Então, aqui em Jeremias, Cristo não tinha vindo ainda. E aí Deus está dizendo, se a aliança que eu tenho com o dia e com a noite puder ser quebrada, então a minha aliança com Davi pode ser quebrada. E aí nós comprovamos, mais uma vez, irmãos, que a aliança de Deus não se quebra. Né? É uma hipótese que não se confirma e por isso a aliança em Deus não se quebra, ela é imutável. Outra prova que nós temos nas Escrituras de que Deus é fiel é porque a sua palavra não muda. Não é? A palavra de Deus não muda, aquilo que ele diz, aquilo que ele falou através dos profetas e que hoje para nós é a Escritura, né? A sua palavra que ele deixou para nós hoje é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, ela não muda, irmãos. Ela não muda, ela é imutável, ela não precisa de atualização em momento algum. Ela é, como diz em Hebreus, a palavra de Deus é como espada de dois gumes e penetra até o íntimo da divisão da alma e do espírito. E a palavra de Deus, nós vamos ver alguns textos no Antigo Testamento especialmente, que comprovam que aquilo que ele profetizou, que ele falou através dos profetas, que ele prometeu, ou que está nas Escrituras para nós hoje, não muda e não falha. Então vamos ver, Josué 23:14. Josué 23:14. Nós estamos realmente passeando bastante pela Bíblia. Josué 23, verso 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Até esse momento da história do povo de Israel, nenhuma promessa de Deus havia falhado. Nenhuma. Nada do que ele havia dito havia falhado. E você vai dizer assim, mas o povo passou 470 anos no deserto e ainda assim eles estão dizendo que, Josué está dizendo que nada falhou? Nada falhou. Deus não prometeu que não viria sofrimento. Deus não prometeu que não viria dor. O que ele prometeu, ele cumpriu. E assim ele faz conosco também, irmãos. O que ele prometeu, ele cumpre. 1 Reis 8:56. 1 Reis, já há algum tempo depois, né? 1 Reis 8:56. Observe aqui, em Josué, eles estão conquistando a terra prometida. Em 1 Reis, já se passou algum tempo. E nós vamos ver palavras sendo ditas que têm o mesmo teor daquela lá em Josué. 1 Reis 8, capítulo 8 e verso 56. E diz assim a palavra de Deus. Eu estou em 2 Reis. 1 Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Novamente, tá vendo? Lá em Josué, ainda quando estava conquistando a terra prometida, Josué fala que nada do que Deus prometeu falhou. Aqui já começando o período dos reis, novamente se repete, né? Nenhuma promessa de Deus falhou. Salmo 119, 89 e 90. Salmo 119, 89, 90. Diz assim o texto.
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E aí, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós vimos a fidelidade de Deus é transgeracional, né? Isaías 40, mais tempo ainda depois, Isaías 40, verso 8. Isaías capítulo 40 e versículo 8. E o texto bíblico diz assim: seca-se a erva, é um texto que eu gosto muito, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O mundo muda, a natureza muda, o clima muda, né? As questões de efeito estufa, de questões ambientais mudam, mas a palavra de Deus, esta permanece. Ela não muda jamais, nunca. Mateus 5,18, aqui já no Novo Testamento, já no tempo de Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 18. Diz assim o evangelista: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra, né? Nada do que Deus falou na sua palavra, na lei, aqui, quando Jesus Cristo veio para cumprir a lei, o evangelista está falando, tudo vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu, tudo que Ele falou na sua palavra vai se cumprir. Outro aspecto que comprova, que nós já falamos, né? A fidelidade de Deus. Outra prova que nós temos nas Escrituras de que Deus é fiel é através das suas obras. Aquilo que Deus faz. Nós já falamos as suas promessas, nós já falamos daquilo que Ele fala e agora aquilo que Ele faz. Vocês conhecem o ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois é, esse ditado não se aplica a Deus. Às vezes nós, seres humanos, né, especialmente nós que temos função de ensino, em casa, todos nós que temos filhos, ou na escola, às vezes a gente diz, não faça isso, fulano. E aí a criança diz, mas mãe, você está fazendo. E a gente diz, mas eu já sou adulto. Ou quando você crescer, você vai poder. Ou então a gente faz mesmo coisa errada, as pessoas fazem coisas erradas e dizem outra coisa. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas com Deus não. Deus realmente faz. E um outro ditado diz, as obras de alguém verificam ou anulam as suas palavras. E a gente sabe que com Deus, as suas obras verificam, elas dão veracidade, elas apoiam, elas suportam as suas palavras e demonstram, mais uma vez, quem Ele é. Salmo 33 e verso 4. Salmo, capítulo 33 e verso 4. Nós vamos ver aí que todo o proceder de Deus, tudo que Ele faz é fiel. No Salmo, capítulo 33, ou melhor, no Salmo 33 e verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O proceder, né, é o procedimento, é aquilo que Ele faz, é como Ele age, é fiel. Salmo 138, ainda aí no livro dos Salmos, Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8, fala que Deus faz na minha vida aquilo que Ele se propõe. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ele faz na minha vida, irmão, na sua vida, aquilo a que Ele se propõe. Você está submisso, irmão, à vontade de Deus? Você está dizendo, Senhor, eu estou nas suas mãos? Ou você está lutando com Deus como Jacó lutou lá no pé da escada? Jacó saiu manco. Não lute com Deus, irmãos. Porque Deus fará na minha e na sua vida aquilo a que Ele se propõe. Isaías 25, 1. Isaías 25, 1. É bem interessante esse verso em Isaías, porque fala dos conselhos antigos, né? Isaías 25.
Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos. E aí, característica dos conselhos: conselhos antigos, conselhos fiéis e conselhos verdadeiros. Deus tem executado, Ele tem feito, Ele tem agido. Não são só palavras, não são só palavras soltas ao vento, mas Ele age, Ele faz, as suas obras mostram quem Ele é. Filipenses 1, 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus fez em mim, faz em você, irmão, irmã, você que está ouvindo. O que Ele começou, Ele vai completar. O que Ele tem para nós, Ele há de cumprir, porque Deus é fiel. E 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel e Ele vai completar em nós a obra, tornando-nos santos, como Cristo é santo no dia da sua vinda. Você crê nisso, meu irmão? Deus é fiel. Continuando, a Bíblia nos prova que Deus é fiel também, porque Ele enviou o seu próprio Filho, através da vinda do seu Filho. Esta foi a maior demonstração do amor de Deus. Até mesmo porque, quando Cristo veio à Terra, ele é como se fosse um somatório de todas as outras características citadas anteriormente. Ele cumpre um pacto que Deus fez com Davi, ele cumpre uma promessa que Deus fez primeiramente a Adão e Eva lá no jardim, em Gênesis capítulo 3, e ele cumpre uma profecia, né? Que também foi falada, a primeira profecia lá no Jardim do Éden. Depois vários outros profetas falaram, Isaías, Malaquias, falaram sobre a vinda de Cristo, sobre o próprio salmista Davi, sobre esse Cristo que viria para a redenção dos pecados. Então, em Cristo há a maior prova da fidelidade de Deus, a maior demonstração de que Deus é fiel, uma vez que é o somatório de todas as outras características que nós estamos falando, né? E nós temos algumas provas na Bíblia, né? Alguns textos que nos demonstram de como Deus é fiel. O primeiro texto que nós vamos ler é o Cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 1, verso 46. Lucas, capítulo 1, versos 46 em diante, quando Maria está agradecendo e exaltando ao Senhor pelo privilégio que ela tem de ter o Filho de Deus no seu ventre. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E versículos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Zacarias também no seu cântico, aí em Lucas ainda, Lucas 1, de 68 a 75, Zacarias diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. E aí no versículo 79, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, ambos os cânticos, né, enaltecem o nome de Deus por verem na pessoa daquele menino ainda, aquele infante nas mãos, no caso de Zacarias, nas mãos dos seus pais, no caso de Maria ainda no seu ventre, né? O cumprimento da promessa, de uma promessa de Deus.
Cristo confirma a promessa feita aos nossos pais. Romanos 15, 8 e 9. Outro texto que vai ter esse mesmo teor, que a vinda de Cristo é uma confirmação da promessa de Deus aos nossos pais. Romanos 15, versos 8 e 9. Vou ler a partir do versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, aos irmãos na igreja de Roma. E 2 Coríntios 1, 19 e 20, em que Paulo diz que em Cristo todas as promessas de Deus têm o sim, né? Em Cristo as promessas de Deus têm o sim. É interessante esse texto, né? 2 Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, a ideia de Paulo aqui é que Jesus Cristo é a confirmação das promessas realmente, né? Ele é o sim para tudo que Deus prometeu. Ele diz, olha, eu estou aqui, assim seja. Tudo que Deus prometeu está sendo cumprido na minha pessoa. Cristo é o sim para todas as promessas de Deus. Então, os 4 aspectos, né, que revelados nas Escrituras de que Deus é fiel. Ele nos revela a sua fidelidade através dos seus pactos. Ele é fiel aos seus pactos, aquilo que ele pactua conosco, que ele mesmo se obrigou a cumprir. Ele é fiel às suas promessas. Todas as promessas que Deus fez até hoje foram cumpridas e as que não foram cumpridas ainda hão de se cumprir. Ele é fiel às suas palavras, tanto as profecias que já se cumpriram, quanto a palavra de Deus que está hoje nas nossas mãos através da Bíblia. E ele é fiel, porque o seu Filho veio para nos redimir dos nossos pecados. Como nós devemos então viver, irmãos? Seguindo adiante, como nós devemos então viver? Agora que nós reconhecemos a fidelidade de Deus, agora que nós reiteramos o conhecimento que já temos de que Deus é fiel, de que Ele cumpre os seus pactos, as suas promessas, de que Ele diz aquilo que Ele falou, de que Ele realmente enviou o seu Filho, como deve ser o nosso andar? Como devemos viver diante de Deus a partir desse conhecimento, né? Então, nós devemos, em primeiro lugar, crer que Ele fará aquilo que Ele prometeu. Os irmãos creem? Você crê que Deus faz aquilo que Ele prometeu? Na sua palavra, você crê que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra? Você crê que Jesus Cristo virá um dia para nos levar em glória para os céus? Vamos ver os exemplos, né, de alguns irmãos na fé que creram. Abraão creu e ele foi nisso vitorioso. Romanos 4, 20 e 21. Poderíamos ler Hebreus, que fala, né, do texto da fé lá. Abraão é considerado o pai da fé, mas esse foi o texto escolhido. Romanos 4, 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Né? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que esse texto está falando sobre Abraão. Né? Versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, mas pela fé se fortaleceu. Então, Abraão tinha todas as circunstâncias contrárias a ele, né? Ele já era um homem de 100 anos, Sara já não tinha mais o que a Bíblia chama de o costume das mulheres, não podia mais gerar filhos, e ele não duvidou, ele creu e ele obedeceu ao Senhor. Irmãos, nós estamos duvidando por tão pouco.
né? Nós estamos deixando de crer em Deus por tão pouco. Creia, irmão. Creia, irmã. Creia que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. E Ele vai realizar aquilo que Ele tem pensado para a sua vida, aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Nós precisamos saber, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E em Tiago 1, na carta de Tiago, capítulo 1, e versos 6 a 8, nós lemos também. Peça, se porém algum de vós necessita de sabedoria, estou lendo a partir do 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora, observe o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vocês viram um mar revolto, como é? Existe algum padrão no movimento das ondas? Elas vêm de todas as direções, né? Elas vêm por todas as direções. Assim é o homem que não confia no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos crer que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Crer no Senhor. Não ser como esse homem inconstante, de ânimo dobre, né? Que não confia em Deus, que busca fazer as coisas com suas próprias forças. Creia em Deus. Em segundo lugar, nós precisamos proclamar a sua fidelidade. Nesse tempo de politicamente correto, às vezes nós podemos ficar, mas eu devo falar, e se eu disser e ofender alguém, e se disserem que eu estou sendo intolerante, eu não posso ser intolerante. Irmãos, nós precisamos proclamar o Evangelho. A igreja de Deus precisa proclamar o Evangelho, precisa falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Sim, eu creio que o falar pode ser com as nossas ações, mas você está agindo de modo que a sua vida fale do que Deus tem feito em você. Falar, proclamar, anunciar. Salmo 40, 10. Salmo 40, verso 10. Olha o que tem aí na sua Bíblia. Salmo 40 e verso 10 diz: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Há um tempo atrás a gente ouvia sempre assim, você já imaginou alguém descobrir a cura da AIDS e ficar com ela para si? Imagine agora, nesse tempo de pandemia, alguém descobrir a cura total do vírus, algo simples, que pudesse ser assim, digamos, um copo d'água, né? Algo acessível a todos, a cura do Covid-19 e não anunciar. Quão egoísta estaria sendo essa pessoa, né? Mas nós temos algo que é muito mais profundo, algo que é para além dessa vida, que é o conhecer Cristo, é saber quem Ele é, saber quem Deus é. E muitas vezes nós nos calamos. Então, proclamar. Salmo 89, 1 também diz que os meus lábios proclamarão a verdade. Os meus lábios falarão. Salmo 89, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Proclamar, irmãos, vamos proclamar, vamos falar dessa verdade de Deus, vamos anunciar. Tinha um corinho na minha adolescência que falava, anunciamos a paz, anunciamos a fé, anunciamos o amor. Anunciamos mesmo? Estamos anunciando ou estamos nos calando? Nós também devemos crer que Ele fará aquilo que Ele prometeu, né? Nós devemos crer que Ele fará aquilo que Ele prometeu. Devemos confiar no Senhor e invocá-lo de todo o nosso coração, né? Devemos orar ao Senhor também, né? Colocar aquilo que Ele... diante dele, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige. Devemos confiar na sabedoria e direção de Deus. Devemos confiar que Deus é fiel, de que Ele vai nos dirigir, que Ele vai nos guiar onde quer que nós estejamos. A fidelidade de Deus, ela é revelada em toda a Escritura. Devemos confiar nele, devemos
fazer aquilo que o Senhor precisa de nós. Irmãos, passando adiante agora para encerrar, estamos chegando ao fim da nossa lição. E pensando em tudo quanto nós aprendemos sobre Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre quem é Deus, sobre como Ele pode agir na nossa vida, sobre como Ele cumpre os seus pactos, sobre como Ele cumpre as suas promessas, sobre como Ele é fiel à sua palavra, sobre como a vinda de Cristo foi o ápice, o clímax de todas essa conjuntura de quem Deus é fiel. Que tipo de homem, irmão, de que tipo de mulher, irmã, você gostaria de ser? Vamos ver Jeremias 17, livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. E vamos ler os versos de 5 a 8. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que homem você quer ser? Que mulher você quer ser? Irmão, irmã? Você gostaria de ser um arbusto solitário, que não vê o bem, que habita em lugares secos, como essa imagem que você tem aí? Ou você gostaria de ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água? Uma árvore que dá o seu fruto, né? Pegando um pouco lá do Salmo 1, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Uma árvore que está sempre verde, que não se perturba e não deixa de dar fruto. Isso não significa, irmãos, por favor, não dor, não sofrimento, mas alguém que está satisfeito por estar no Senhor. Alguém cuja confiança está no Senhor. Alguém que sabe que o que Deus faz é bom. Que sabe, que tem plena certeza, plena confiança de que os planos de Deus estão sendo cumpridos na sua vida, porque este Deus é fiel. Irmãos, que nós possamos então afastar de nós a dúvida, a inconstância, que nós possamos afastar de nós o confiar em nós mesmos, ou nos homens, ou em palavras de homens, mas que possamos confiar somente no Senhor, que a nossa confiança esteja depositada naquele que é fiel para sempre. Que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós podemos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigada por servos teus que escreveram antes de nós, que falaram antes de nós, que pregaram e que junto com eles nós podemos aprender mais de ti. Pai, que nós possamos, Senhor, ser fiéis a ti, que nós possamos confiar na tua palavra, que nós possamos crer no que a tua palavra diz, que tu és verdadeiro, que tu és fiel, que não há sombra de variação, que tu cumpres aquilo que nos prometeste, Senhor, que tu cumpres os teus pactos, a tua aliança que está firmada no céu e na terra. Pai, que nós possamos continuar crendo na tua segunda vinda, quando nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Pai, nos ajuda a continuar firmes enquanto vivemos nesta terra, fazendo o nosso papel, proclamando a tua verdade, Senhor, confiando em ti, confiando na tua sabedoria, meu Deus, vivendo como pessoas que são diferentes, porque são servos teus. Pai, ajuda-nos a viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos.